Aqui já está gravando. Pronto. Testando, testando, testando. Oh, Teste. oh, oh. Tá bom? Olá, pessoal. Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes àquele momento que a gente tem perdido aí nesse último quase 2 anos já, a nossa hora do café, Marcionilo. Bem-vindo! Muito obrigado. Eu estou adorando essa história de tomar café com você, Cássia Patroa. Aqui, ó. Hoje temos aqui, hoje o meu cafezinho tá pequeno. Você olha só. Olha lá, é isso. É a nossa hora do café. Hora do café. Porque o que acontece, né? Todo mundo que trabalha aí em empresa, tem aquele momento, né? Que a gente dá aquela levantadinha, espreguiça, tal, e vai tomar um cafezinho, né? Que é aquele momento que a gente esquece do trabalho e vai fazer uma fofoquinha, talvez, contar uma coisa que ninguém sabe, né? É um momento muito bom, né? Aquele momento de descontração. E a gente perdeu isso um pouquinho, né? Porque nos últimos aí, eu falo já quase 2 anos, porque pra mim parece... 2 anos. 2 anos já? A gente perdeu, porque tá muita gente em home office, ou pouca gente trabalhando em escritório, então a gente perdeu. Então a gente decidiu fazer aqui na Lab Pub o Hora do Café, ou o Café da Hora, né? Que é uma coisa moderna, Café da Hora. Meus filhos diriam, mãe, ninguém fala mais assim da hora, né? Isso entrega a idade um pouco, mas tudo certo. Uai, fala como agora? Ah, não sei. A gente não é dessa geração, Marcionil. Melhor não perguntar, né? Eu gosto de me manter atualizado, justamente para esconder a idade. Exatamente. E daí a gente tem uma única regrinha aqui. A gente tem uma regra. A hora do café não é hora de falar de trabalho. Então a gente só pode falar de trabalho em 2 momentos aqui. No início, para apresentar meus convidados aqui. E no final, gente, para fazer aquele merchan, né? Porque afinal de contas a pessoa não gastou a hora do café dela comigo à toa, né? Tem que ter uma razão para isso, né? Então são os 2 momentos. Eu quero receber a minha parte em champanhe cristal mais tarde. Ah, pois não, eu estarei providenciando, fique aguardando. Mas isso aí é happy hour, a hora do happy hour. Enfim, vamos começar então esse nosso programa que não tem ainda muito formato. A ideia é bater um papo descontraído, rapidamente, que é o horário do seu café. Sabe aquele horário que você também quer se descontrair? Então, agora você bota aí seu fonezinho e vai ouvir um pouquinho aqui da gente. Então, primeiro, hoje estamos aqui com Marcos Marcionilo, que, posso falar que eu começo, professor aqui da Lab Pub, de vários cursos de gramática, de revisão, editor de textos. Ele já tá, assim, já virou professor, acho que, sei lá, que faz mais curso, talvez, não sei. Também... mas ninguém me chama para falar de livros sexuais, de sexualidade, ninguém me chama para falar e fazer coisas boas. Ah, mas então... Me chama para falar de gramática. Então... Eu quero deixar aqui a minha reclamação, logo no início. Tá bom. Então a gente vai falar de coisas boas hoje, tá bom? A gente vai falar de coisas boas. Marcionilo, que eu tenho uma intimidade, chamo de profeta Marcionilo, mas que hoje vocês vão entender a piada, poderia ser talvez Padre Marcionilo, que é um nome perfeito, né? Padre Marcionilo nasceu pronto, né? Ele é sócio e editor da Parábola Editorial, que é aí uma editora focada na linguística, na linguagem, enfim. Eu no começo tinha muito medo de falar perto de Marcionilo, até que perdi o medo, uma cara de pau, continuo falando errado e ele continua meu amigo, então tá tudo certo. Nenhum falante é em sua língua materna. Viu só? Por isso que amo Marcionilo. Então, a gente conhece esse seu lado, né? Da editora, o cara aí que publica livros de referência, que às vezes briga aí com os teóricos, tal. A gente sabe de tudo isso. E que também é o atual curador do Prêmio Jabuti, né? Tá ali, já tá ali. Justamente por conta disso, eu preciso evitar todas as brigas atualmente. Mas o que não falta é a gente sair brigando pelo mundo, com o mundo. Há muita coisa equivocada sendo dita o tempo todo. Bem, pelo menos do meu ponto de vista, né? Sim. E a grande verdade é que tem coisa que não tem certo e errado, né? Assim, são pontos de vista e pronto. Tem coisa que tem certo e errado, mas tem coisa que não tem. Tem coisa que é mentirosa, tem coisa que
Exato. gratuito, tem coisa que é bobagem. Exatamente, que não vale a pena realmente perder o tempo, né? Mas enfim, às vezes a gente entra nessas também, né? Mas eu queria começar então, a falar nesse nosso papo aqui bem informal, eu queria saber o que uma pessoa, que a gente conhece Marcionilo hoje, né? Essa figura, essa pessoa toda estilosa, com óculos maravilhosos, aquela coisa toda. Ele vem aqui dar aula, gente, é na estica, todo arrumadinho, perfumadinho, os óculos muito, muito maneiros, tal. Muito bem. O que uma pessoa como você, que a gente conhece hoje, como você foi parar num seminário? Me conta essa, pelo amor de Deus. Pois é, eu era uma criança muito católica na minha vila em Pernambuco e eu jurava que ser padre era um modo de justificar a minha existência e de ajudar as pessoas vivendo uma vida religiosa. Puro engano, né? Puro engano. Mas a intenção primeiro era essa, era justificar a minha existência diante de Deus, aquela ideia do Deus transcendente, e a coisa de ajudar os outros, que na verdade é muito autoritária essa posição. Você se diz capaz de resolver a vida dos outros, de resolver o mundo, de evangelizar o mundo. Era essa posição entre ingênua e autoritária que me movia e me moveu durante bastante tempo, até os 20 e poucos anos. Mas assim, eu sou de uma família também religiosa, né? Minha família é evangélica e tal. E a gente, né, não começa a ir na igreja pelas nossas próprias pernas, né? Nós somos levados à igreja, muitas vezes. Então, como que foi, assim, a sua família já era uma família realmente muito católica, e você tinha, dentro da sua família, tinha padres, enfim, tinham pessoas que seguiram aí, eu ia falar essa carreira, a pessoa fala, né? Desculpa, gente, de vez em quando vai sair umas gafes, assim, mas esse chamado, como que foi isso, assim? Você não percebeu isso quando você viu, você estava ali dentro, ou teve algum questionamento, principalmente na fase de adolescência, que, né, pelo menos comigo foi a fase que eu tive muito questionamento, tipo, o que essa família, por que eu tenho que ir? O que eu tenho que fazer? O que é isso? Não houve questionamento nenhum, porque o apelido que você me deu tem uma justificativa na minha história. Apesar de não ter religiosos na família, religiosos consagrados na família, a família era muito religiosa, mas naquele catolicismo popular, de culto aos santos, São João, fogueira, novena, terço, procissão, etc. Mas quando eu nasci, havia o padre da vila que disse que eu seria padre, que eu teria nascido para ser padre. E aí a minha mãe foi a transmissora dessa profecia que Padre Saraiva teria feito, e desde pequeno eu fui conduzido pela minha mãe à igreja. Foi o ambiente no qual eu cresci e eu realmente ficava muito à vontade, porque estava ali desde sempre com essa mensagem subliminar: o Padre Saraiva que te batizou, que te viu nascer, disse que você seria padre. Pelo fato também de ser o caçula, de ser o último, havia um pouco essa tradição de você pensar e escolher um filho para ser religioso, para entrar na igreja e servir aos filhos de Deus e às filhas de Deus. Então, eu cresci nessa coisa, tendo recebido uma espécie de missão por parte desse padre, que era muito amigo da família, e, ao mesmo tempo, como tem a fofoca, as pessoas chegavam a dizer, tão próximo ele era, que eu poderia ser filho do Padre Saraiva. Oh, assim, Padre Saraiva já virou uma figura aqui no nosso encontro. Eu estou vendo o Padre Saraiva aqui na minha frente, profetizou. Obrigada, Padre Saraiva, eu roubei as suas palavras e ele virou o profeta Marcionilo para mim, tá tudo certo, né? Não tem problema. Agora, vem cá, eu não entendo nada realmente dessa... Né, eu tive o meu ex-sogro, e recentemente falecido, ele também fez seminário,
obviamente largou a batina, né? Já que é meu ex-sogro, né? Mas eu não sei como que funciona. Então, assim, você faz todos, crisma, tudo isso, e daí você resolve ir para o seminário, tem... Como que alguém vai para um seminário, né? Assim, eu realmente não sei, assim, se você só pega uma malinha e você vai, como que é esse... Tem uma preparação, como que é isso? É interessante isso, porque a crisma, a primeira comunhão, o catecismo, não tem imediatamente a ver com o fato de você ir ou não para um seminário, de você entrar ou não na vida religiosa. Quando você acha tanto um menino como uma menina, um jovem, que acha que pode ser, que deve ser religioso, você procura uma orientação de algum padre, de alguma religiosa. E eu, então, desde pequeno, aos 11 anos, eu já era catequista. Já ensinava o catecismo para crianças menores que eu. Mas no começo da adolescência, eu passei a me corresponder com os padres paulinos aqui em São Paulo. Eu encontrei aqui em São Paulo uma referência de vida religiosa e aí comecei a me corresponder com eles. Tudo feito por meio de carta, não havia telefone, não havia rede social, não havia absolutamente nada. Então, era um carteio constante de orientação espiritual. O padre da cidade sabia da minha pretensa vocação e também me apoiava muito. E eu teria, então, dois caminhos. Ou ficar na diocese a qual eu pertencia, em Pernambuco, ou entrar na vida religiosa, numa congregação religiosa, porque ou você é padre numa diocese, ou você vira religioso numa instituição religiosa que a gente chama de congregação ou ordem. E aí eu comecei a me interessar pela congregação dos padres paulinos, que trabalham com livros, trabalham com rádios, trabalham com televisão, trabalham com revistas, trabalham com ensino. E aí eu comecei a me interessar por essa congregação e vim para São Paulo aos 15 anos para fazer um estágio vocacional e aqui fiquei. Aos 15 anos comecei o ensino médio, que naquela época chamava segundo grau, aqui em São Paulo, com os padres paulinos. Abandonei Pernambuco e me estabeleci aqui e renasci, eu digo, renasci em São Paulo porque eu acho que encontrei em São Paulo um lugar para eu viver. E continuei no projeto de ser religioso todo esse tempo, até meados do curso de filosofia, na primeira metade da década de 80, de 1980. Primeiro, estou impressionada que eu realmente não sabia que você tinha vindo com 15 anos para realmente seguir a vocação, assim dizer, né? Impressionado, né? Largou tudo, muito jovem, né? Assim, quer dizer, muito jovem. Um adolescente, uma criança. Tanta era a certeza, uma certeza equivocada, na verdade. Mas eu era movido por essa certeza. Eu acreditava ter nascido para ser religioso. Que coisa. E a gente ouve, né, enfim, várias histórias, a gente sabe aí das questões de pedofilia, tudo isso que acontece em qualquer religião, não é? Se fosse só em uma, estaria ótimo, era mais fácil de combater. Mas a gente também sabe que o que você falou muito, assim, dessa relação que se cria, né, com os padres, com outras pessoas ali dentro, que vira uma irmandade, uma família mesmo, né? Eu também vivi dentro de uma comunidade religiosa em que se tem isso, principalmente quando você é adolescente, né? Fazer parte, né? Você falou que em São Paulo você se achou, né? Você teve esse suporte também quando você veio tão novo para cá e dentro da religião, ali você encontrou gente que dá para chamar de pai, de família realmente dentro da religião? Encontrei boas referências na vida religiosa e eu sou muito grato aos padres que me receberam naquela época. Eu posso dizer que, apesar de os relatos de abuso serem verídicos em muitos casos, eu nunca vivi essa experiência. Eu sempre encontrei um ambiente de acolhimento por parte dos padres com os quais eu vim
estudar. E uma outra coisa que eles faziam era pôr a gente imediatamente no trabalho. A gente estudava de manhã e trabalhava na gráfica à tarde. Então havia essa dinâmica de você ter formação e trabalho ao mesmo tempo. Essa congregação dos Padres Paulinos prima muito pelo trabalho. E eu encontrei boas referências ali, tanto para aprender o ofício, que depois se transformou no ofício de editor, como para viver religiosamente. Eu realmente não tenho histórias pessoais de abuso nem de pedofilia. A sexualidade desempenha todo um outro papel na minha vida, mas nunca por abuso, nunca por violência. E, e eu acho que é importante falar nisso, né? Porque é sempre tão é sempre tão midiático, e eu entendo que tem que ser, a gente tem que combater mesmo, ninguém aqui não é passar pano, não é isso, mas tem um lado que muita gente que não convive entende que também tem um lado bom, né? Assim como tudo, né? Tudo na vida não adianta, tem isso, né? Agora, gente, era um bando de moleque, o que eu fico imaginando de seminário, tá, gente? Um bando de jovem moleque, tudo junto, testosterona ali em cima, né? Aquela coisa. Vocês aprontavam muito, não precisa falar detalhes, mas o que eu tô falando assim, vocês bebiam vinho da missa, olhavam embaixo da batina do padre, essas coisas que a gente já ouviu falar que se faz assim, tinha umas... Você era dessa turminha ou você era mais santinho? Eu sempre fui bastante, como é que eu diria? Eu sempre fui bastante introspectivo nesse aspecto. E realmente não tinha essa coisa. Há muito mais fantasia, na verdade, do que realidade nessas histórias todas, de olhar embaixo da batina do padre. Os padres já nem usavam batina nessa época. Vinho, havia muito vinho às refeições. Então, o vinho da missa não era uma tentação. E pelo fato de serem italianos, e havia muitos gaúchos no seminário, o vinho era aquele vinho de garrafão horrível, vindo do Rio Grande do Sul, de Bento Gonçalves. Não compravam o bom vinho, compravam aquele vinho de consumo. Agora, uma vez eu tomei um porre num churrasco. Eu bebi tanto que eu fiquei talvez uns 15 anos sem conseguir beber vinho, que é a minha bebida preferida hoje. Mas eu realmente bebi, passei muito mal, e claro, motivado justamente por essa testosterona, motivado talvez pela paixão por algum companheiro de seminário. Então, havia muito essa coisa da sexualidade, há sempre essa coisa da sexualidade muito forte, muito presente, e essas coisas fazem você, muitas vezes, entrar em conflito consigo mesmo, porque você tem o ideal de castidade marcado, estabelecido, você tem 3 votos para fazer depois do noviciado: pobreza, castidade e obediência, e você tem um corpo em ebulição, né? Então, realmente, há um pouco essa coisa de você ter de se haver com as manifestações do desejo. E aí não há quem fuja dessa força básica da natureza, que é a testosterona ou qualquer outro sentimento atuando em você. Bom, gente, a gente descobriu que quem quiser dar um presente pro Marcionilo, só dá um garrafão de vinho que ele vai amar. Uma boa garrafa de vinho, por favor. Qual que é o seu vinho? Qual o seu vinho predileto hoje em dia? Porque você é um devorador, um bebedor de vinhos. Eu não sou um especialista, na verdade. Eu sou um curioso. Eu bebo todas as uvas possíveis, todas as que eu encontro e gosto de experimentar. E eu tenho bebido muito ultimamente Cabernet Sauvignon. Eu gosto de vinhos mais fortes. Quando eu escolho vinhos, eu escolho esses das regiões com vinhos mais potentes. Esses vinhos me agradam mais. Então os vinhos mais fortes são os mais interessantes para mim, e eu tenho bebido muito Cabernet Sauvignon ultimamente.
Muito bem, então já sabemos atualmente o que Marcionilo está querendo beber. Gente, a gente está fazendo isso aqui, é ao vivo, tá? E eu estou olhando pela janela. Vocês não imaginam a cor de uma nuvem que está chegando aqui, assim, que deve ter passado pelo lugar do Marcionilo, onde ele está, que é perto. Ela é cinza. Não, aqui não. Não, ela é cinza, é de uma cor tão horrorosa que parece que vai acabar o mundo. Se chover isso tudo, meu amigo, hoje São Paulo vai inundar. Mas você tocou num assunto que pra mim é um assunto muito, muito pessoal. Eu acho que a gente até já conversou disso uma vez, aqui em alguma hora de cafezinho aqui, que você falou, né, sobre essa questão, que você tem os seus sentimentos e daí você tem, né, a igreja ou enfim, a entidade que você tá ali impondo certas coisas pra você. E eu tenho uma dificuldade muito grande hoje, depois de adulta e racional, né, de ter essa racionalidade, de conseguir olhar para a religião e para a fé e separar de dogmas, separar de várias questões que estão envolvidas na religião. E eu vejo que pessoas que são religiosas ou que encontraram a fé, vamos dizer assim, né, uma expressão feia essa, mas enfim, que adultos, né, eu fui também criada dentro da igreja, parece que eles têm uma facilidade maior com essas coisas, eles conseguem falar, eu sou uma pessoa de fé, eu acredito, eu tenho isso, e separar todas essas cargas que foram jogadas na gente. Você consegue separar essas coisas hoje? Qual que é a sua relação com a religião mesmo? E mais do que com a religião, com a fé, né? Essa coisa que não tem explicação nenhuma, né? Ao mesmo tempo somos extremamente racionais, né? E você ainda lida com o seu dia a dia, ainda tem questões mais racionais ainda. Então, como que é isso? Sim. Eu diria que a minha relação com a igreja, pelo menos, é uma relação estética, atualmente. Eu acho que há um patrimônio estético, um patrimônio literário que configuram o que a gente tem como herança cultural no Ocidente. E disso eu gosto muito, eu valorizo muito. Como religião, eu acredito que a igreja teria de fazer o mesmo exame de consciência que se pede de tantas instâncias, a igreja deveria fazer. Na aceitação do humano, eu acho que a busca pela transcendência leva a igreja, muitas vezes, a ser inclemente com a humanidade, que é a nossa maior riqueza. Então, eu tenho minhas reservas com as religiões institucionalizadas. Mas todas as religiões são assim. Todas elas. Todas elas exercem uma certa tentativa de pôr a humanidade dentro de um formato pré-estabelecido. E, ao redor disso, elas criam um discurso que é pura linguagem, como eu disse ao André Argolo outro dia, que tudo é linguagem, elas criam um discurso perfeitamente concatenado para convencer as pessoas de sua importância e de sua transcendência. Agora, a fé é uma outra coisa. Eu tenho uma experiência de ter visto, uma vez, quando eu trabalhava nas edições Loyola, uma reunião num auditório com um padre muito famoso, ao qual eu faço muitas críticas, ao qual eu fazia, porque ele faleceu. Então, quando você morre, as críticas caem por terra. Mas, enquanto aquele padre pontificava em cima do palco, uma senhora, assim, caracteristicamente pobre, chegou ao encontro e se ajoelhou dentro do auditório, no chão do auditório, e aquela mulher era tanta fé, tanta bondade, tanta entrega, que realmente eu fiquei convencido de que a fé é uma realidade, é um acontecimento legítimo na vida de algumas pessoas. E aí eu lembro de alguns padres, doutores da igreja, que dizem que a fé é um dom. Algumas pessoas recebem esse dom, outras pessoas não recebem. Eu me coloco entre aqueles que não receberam esse dom e que, ao mesmo tempo, se afastaram
das religiões enquanto institucionalizadas. Eu respeito as tradições de fé, mas tenho reservas a todas as tradições religiosas. Muitas reservas. Eu acho que talvez seja uma coisa bem própria de quem foi criado dentro desse ambiente. Às vezes fica realmente muito. É muito pesado mesmo, né? Porque, enfim, é uma mistura. Isso aqui daria o quê? Uma aula sobre isso. Só da gente batendo papo sobre isso, porque eu também tive essa experiência, não de ir para um convento, gente, nunca. Mas, enfim, de viver essa instituição da religião. E que pode ser muitas vezes pesada mesmo, né? Então, e depois como adulto. É opressora. E depois como adulto, gente, eu acho que essa é a minha grande tristeza, assim, parece que a gente não consegue separar mais nada, né? Não consegue ter fé sem as outras coisas. Eu tenho uma dificuldade muito grande com isso. E que às vezes eu sinto até tristeza, porque eu acho que existe, eu acho que é possível, eu acho que tem um monte de coisa na espiritualidade que é muito bonito, né? Mas parece que tem um passo que eu não consigo ir porque tem muita coisa junto, né? Quase tem que fazer uma terapia mesmo para ir arrancando essas coisas do cerne, né? Do que é. Eu acabo sempre vendo o limite, eu acabo sempre vendo o que eu poderia chamar talvez de sofisma no discurso religioso que tenta se apropriar da fé para fazer sentido ele, o discurso religioso. Então, há um salto de fé que algumas pessoas dão, que é de uma beleza absoluta. Eu conheço algumas pessoas assim. Eu conheço, por exemplo, o Frei Patrício Chiadini, é um carmelita italiano que viveu muitos anos no Brasil e que foi aos 70 anos para o Egito, onde o cristianismo é minoria absoluta, e Patrício está lá, dando a vida por essa fé na qual ele acredita dentro de uma instituição religiosa. Eu admiro demais. O Frei Josafá, que faleceu ano passado, que era um dominicano e que vivia de um modo no qual a gente viu uma entrega total. Há alguns religiosos que ficam na igreja e que são marcados por essa atitude de fé e são pessoas admiráveis. Eu sempre vejo o sofisma, eu sempre fico na retaguarda com a institucionalização da fé. Acho que estamos no mesmo lugar aí. Mas pra gente ir já terminando aqui, porque né, hora do café não é também assim, 1 hora, né, gente? É rapidinho. Me fala como que você saiu do seminário, como foi essa ruptura, assim, ou se teve uma ruptura, ou se foi uma coisa muito gradual, enfim, como que foi isso? Eu jurava que seria religioso, mas aos meus 20 anos, aquela coisa dos hormônios em ebulição constante, os padres então acharam que eu não poderia ficar. E realmente eu estava apaixonado naquele momento. E, claro, você tem uma vida muito próxima, as pessoas convivem 24 horas, e eu fui convidado a sair da ordem religiosa por um grande amor platônico que eu vivi. Então, fui convidado a saí. Nesse tempo, eu já era editor de textos, a gente chamava naquele tempo copydesk, eu preparava os originais que eram publicados pelas edições paulinas à época, hoje eles se chamam Paulos. Então eu saí no meio do curso de filosofia. Morava em Campinas, vim para São Paulo, sem um tostão no bolso, sem ter onde ficar. Um professor que não era religioso, que ensinava comunicação no seminário, me recebeu na casa dele por uma semana. Logo depois ele descobriu a história de amor que tinha produzido a minha saída da vida religiosa, e era um amor platônico, Cássia. Não era um amor realizado, era platônico. E aí ele pediu para eu sair da casa dele, e eu então saí da casa dele num dia procurando ao mesmo tempo trabalho e lugar para morar. E não sei por que cargas d'água eu vim parar aqui na Pensamento, que fica 2 casas aqui para baixo,
Cultrix Pensamento, e fui recebido por Frederico Ozanam Pessoa de Barros, que era o editor da Cultrix Pensamento naquela época. O Frederico não só me deu trabalho, como me convidou para morar na casa dele. Naquele mesmo dia, eu me mudei para a casa do Frederico e comecei a trabalhar na Cultrix Pensamento, fazendo revisão de textos em caráter de freela, e comecei a trabalhar também nas pesquisas que o Frederico fazia. Ele fazia muitas pesquisas, acho que ele estava fazendo uma pesquisa sobre Adhemar de Barros naquela época. Uma das minhas funções era fazer as pesquisas nos jornais, no arquivo estadual, ali naquela travessa, numa rua que está entre a Consolação e a Augusta. Havia ali o arquivo estadual. E foi assim que eu comecei a minha vida. Logo depois eu comecei a trabalhar como revisor nas edições Loyola, e aí virei editor depois, e toquei a vida, acabei o curso de filosofia, comecei o mestrado, fiz todos os créditos do mestrado, mas a minha carga de trabalho me impediu de... Eu desisti na hora de escrever a dissertação. Então, eu tenho esse mestrado inconcluso em filosofia contemporânea na PUC de São Paulo. E estou aí, trabalhando hoje como um orgulhoso professor da LabPub. Tá vendo? A gente já vai caminhando para o final porque já começou a falar de trabalho, entendeu? É assim, a entrevista ela vai indo, começou o trabalho, a gente já corta, brincadeira. Mas eu queria dizer que ouvir você me emocionou muito, essa fala de vir para... É a primeira vez que eu conto isso em público. Que lindo! Sabem dessa história. Agora, 5 pessoas que vão assistir vão saber. Eu estava pensando hoje, eu não tenho o que esconder, eu não tenho do que me esconder, eu não tenho por que me esconder. O fato de ser low profile não significa que eu deva ignorar a minha história, esconder a minha história. Eu sou a minha história, né? Nada mesmo, porque a gente ouve, né? Assim, a gente está cercado de pessoas que tem uma coragem que quando a gente faz a coisa, a gente nem acha que é tão corajoso assim, né? A gente faz e vai fazer. E depois, quando a gente conta ou a nossa história, ou a gente ouve, né, alguém contando, a gente fala, gente, como que essa pessoa fez isso? E a coragem dos dois lados, né? Do seu movimento e de você ter uma pessoa que te acolhesse dessa forma. Na minha história, né, na minha não, mas na história da minha mãe teve uma pessoa assim, né, e que tirou ela da roça, né, de uma condição de não ter estudo, de nada para vir e acontecer e viver, né, da melhor forma. Então eu fico... E é interessante que não por acaso o Fred também era uma pessoa muito religiosa. Então, houve ali uma identificação de alguém tendo sido convidado a sair da ordem da congregação religiosa, e ele disse, eu vou acolher essa criatura. E me acolheu, me dando casa e trabalho. E eu nunca serei grato o suficiente a essa pessoa. Frederico Ozanam Pessoa de Barros. Editor de Vieira, editor de Fritjof Capra, editor de muita gente importante, enquanto viveu, enquanto editor. Eu também sou muito grata, porque esse caminho trouxe Marcionilo não só para a LabPub, mas também como um amigo, né, que eu considero um amigo já, embora ele nunca me convidou para tomar vinho na casa dele, nem antes da pandemia, né, mas tudo bem. Um dia, gente, eu me convidei, tô falando sério, eu falei, ai, que restaurante bonitinho, vamos almoçar. Cri, 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 os grilos, assim, foi tudo assim, me ignora, mas tudo bem. Eu tenho mantido distanciamento social e feito a quarentena recomendada pelas autoridades da saúde. Ciência sim, vacina sim e viva o SUS. Mas isso faz 5 anos, tá, gente? Esse distanciamento social comigo faz uns 5 anos, mas tudo bem, a gente vai relevar. Mas eu tô com muito... Primeiro quero dizer que eu tô com muita saudade de tê-lo aqui no estúdio. É engraçado, né, que durante a pandemia
A gente teve poucos professores vindo aqui, o Marcionilo ainda foi um que veio. A gente tem uma equipe muito reduzida, enfim, a coisa é feita, né, com toda a segurança. Mas nessa última onda aqui mais forte, ficou todo mundo em casa, os mediadores estão em casa, então as únicas pessoas que vêm realmente é quem tem que transmitir. Então tem uma pessoa... Eu odeio essa parte. Então... Será que em maio eu já posso ir? Vamos torcer! Vamos torcer para isso, né? Vamos ver se a gente consegue. E antes eu achava que eu não ia sentir muito, não. Assim, ai, que bom, não tem, né, não tem gente aqui. Mas eu sinto, porque no fim é o meu contato social se dá nesse momento, gente. Porque eu não tenho vida social nenhuma, a não sei ir para casa e trabalhar, né? Então, então eu tinha esse pouquinho, né? É preciso dizer que a sua casa é muito longe. A minha casa é muito longe também, eu corro... Embora eu corra 2 grandes riscos, que é pegar 2 elevadores. Mas eu nem encosto mais. E agora eu tenho uma tática, você ia gostar muito da minha tática, Marcionilo. Eu saio com um paninho, aqueles paninhos de álcool gel, sabe, que tem. E daí tudo que eu encosto, o que eu faço? Eu não encosto a mão e já limpo. Eu faço um 2 em 1. E o mais impressionante é a cor que chegam esses paninhos só de sair da minha casa, atravessar a rua e subir aqui. Nunca mais na vida eu vou deixar de andar com paninho, porque a gente realmente era muito nojento. A gente encostava em tudo e não lavava, eu pelo menos, né? Eu não lavava a mão, gente. Então, pelo menos isso veio pra dar uma ajudada, né? Eu acho que tem mudanças, essa pandemia traz mudanças pra gente que serão benéficas, se nós conseguirmos vencer a pandemia, né? E se nós conseguirmos deixar de ser párias diante do mundo, que é outra coisa que está me dando no saco de um modo absurdo. E para a gente encerrar, então, vamos falar agora a hora do merchan, né? Eu vou falar o meu merchan do lado de cá, que temos curso com o Marcionilo começando... Tem 2, né? Nossa, tem 2. Tem o Gramática, que em maio, já tá aí. E tem o editor de textos em julho. É isso, julho. Dividido com o Pedro Almeida, meu queridíssimo Pedro Almeida. Exatamente. Então temos esses 2 cursos. Um bem focado, né? Mas é muito divertido. É muito divertido, gente. O de gramática é bem divertido. Pode parecer que não, né? A gente vê essa palavra escrita gramática, credo. Sai todo mundo correndo. Mas é muito bom. E uma das coisas que eu gosto muito o Marcionilo, ele trouxe uma forma totalmente diferente de curso. Posso falar isso porque eu mediei, acho que todos os cursos que você já deu aqui. Mediou, né? Mediou esse passado, apesar de amar o Argolo. Depois que você virou casa patroa executiva, não media mais nada. Eu preciso comer alguma hora, ir para casa, ver meus filhos, né? Enfim. Mas tem uma coisa que você traz que eu acho muito bacana, que eu acho que de todos os professores têm isso, mas você é muito explícito, que é o pensamento crítico. É essa coisa de vamos pensar juntos. Isso aqui, vocês acham que tá certo? Mas por que tá certo? Por que tá errado? E de poder dizer, eu não sei, né? Eu não sei, é isso mesmo, e são escolhas, e eu acho isso muito incrível para cursos que, teoricamente, tem uma coisa muito quadrada, né? Quando a gente fala em gramática, parece uma coisa muito quadrada, né? Tem certo, tem errado e acabou, né? Aquilo que a gente estava falando no começo, né? Do certo e errado, voltamos para o certo e errado. Então, isso eu acho incrível que um curso, tanto o gramática, o revisão que você também dá e o editor de texto, tenham essa visão. Então, por exemplo, eu disse agora que você não media mais nada. Eu deveria ter dito, você não medeia mais nada. Só que o verbo vai mudando, os falantes vão mudando o verbo. Nós vamos, por causa da semelhança com o verbo medir, o verbo mediar acaba obedecendo, por semelhança. Então, mesmo eu, que deveria, num registro mais padrão possível, dizer você não medeia, eu disse você não media. E logo fui olhar a conjugação do verbo mediar, está aqui, eu medeio, tu medeias, ela medeia. Mas eu continuarei dizendo media, porque essa transformação, essa mudança daqui a 50 anos
será oficial no verbo, será a conjugação oficial do verbo mediar. Bem, eu também vou manter o meu, porque eu não vou conseguir nunca mudar isso no meu cérebro para mediar alguma coisa assim. E queria deixar aberto aí para você falar sobre a parábola. Tem o clube, né, de assinatura, enfim, fale aí para nós. A parábola é um dos meus orgulhos. Primeiro porque eu encontrei a minha companheira na vida, que é a minha sócia, Andréa Custódio. Eu conheci a Andréa quando ela tinha 15 anos, trabalhamos juntos já, sei lá, durante a vida toda dela, e nós abrimos a parábola em 2001. Estamos fazendo este ano 20 anos de parábola editorial. É uma editora pequena, muito focada em língua portuguesa, formação de professores, linguística, mas é uma editora que já marcou o seu campo, já marcou o seu nicho. E nós trabalhamos muito agora com o fechamento de livrarias, nós trabalhamos muito diretamente com os nossos leitores. Então, o nosso e-commerce vem se tornando parte significativa do nosso movimento. E nós, ao lado disso, abrimos o nosso clube de leitura, os Parabólicos. É um clube de assinatura dos lançamentos da editora. Todos os meses, as assinantes e os assinantes recebem um dos lançamentos da editora. Quando temos mais de um, nós abrimos a escolha e as pessoas escolhem o lançamento. E temos trabalhado muito, mas com o sentimento de estar realizando uma ação de construção de conhecimento no Brasil. Quando eu vejo que as nossas obras aparecem nas referências bibliográficas das obras didáticas, por exemplo, eu digo, sim, nós demos certo. Nós não fazemos obras didáticas para o ensino fundamental e médio, mas nós estamos levando elementos de construção do ensino de língua portuguesa e de línguas, para o ensino de línguas no país. Me dá muita alegria pensar na parábola editorial no ponto em que ela se encontra hoje. Legal, 20 anos, olha só, então vamos ter que comemorar com algo mais especial do que um simples Hora do Café. Já está feito aqui o convite, vamos ter que fazer um jantar de gala, talvez. A gente chama a Andréa também, e realmente esses encontros com sócios na vida são incríveis. O meu chama André, né? Olha aí a coincidência. Exatamente. Eu estava com o Pedro, dizendo que ele também encontrou um sócio significativo para a história dele, que é o Diego, né? São muito importantes mesmo, né? Assim, eu não consigo imaginar a vida sem, né? Porque dá muito certo, né? E não é porque pensa igual, não tem nada a ver com isso. É um encontro. Vocês são absolutamente diferentes, André e eu somos Sim. absolutamente diferentes, mas é essa diferença que alimenta a produção da nossa sociedade. Sim, então somos muito gratos aos nossos sócios, coraçõezinhos para eles, né? Pra gente ganhar pontos com eles. Mas, pra gente encerrar, é o seguinte, gente, todo entrevistador, na verdade, quer falar, né? A gente já sabe, aí não vou falar todos os grandes entrevistadores que sempre foram criticados, porque eles queriam mais falar do que ouvir. É verdade, sim, gente. Entrevistador quer aparecer. Vocês acham que eu vim aqui o quê? Se eu não quisesse aparecer, eu só mandava as perguntas pra ele e ele ia respondendo, né? Então, sim, a gente gosta de aparecer também, mas a gente gosta de ouvir a história dos outros. Então, esse Hora do Café, ou o Café da Hora, vai terminar com uma pergunta que Marcionilo fará para mim, lembrando que estamos num horário ainda, assim, 18 para baixo, tá? Então, assim, cuidado com a pergunta, que talvez eu tenha que, né, sambar um pouquinho. Mas é isso, é para terminar com o entrevistador, com o entrevistado entrevistando. É assim que a gente faz aqui. Pois é muito difícil escolher uma pergunta para fazer a você, que tem tantos talentos, né? Mas para a gente continuar dentro da LabPub, eu quero perguntar quais são os planos para a LabPub passada a pandemia. Os meus planos são férias.
gente. Porque você é uma pessoa cheia de ideias. Então. E cheia de capacidade de realizar. Sim, sim. Não, a gente tem alguns planos que alguns eu realmente não posso falar. Tem alguns que eu não posso falar. Tá vendo? Tem. Vocês estão vendo porque eu perguntei, não é? Tem um que não pode falar. Mas a gente tem, eu acho, hoje, né, a gente tem dois movimentos grandes acontecendo. Um é a plataforma Lab Mais, que a gente tem investido mais tempo e mais cérebro tentando entender como funciona uma plataforma de assinatura, né? Porque é um modelo de negócio totalmente diferente, produzindo cursos voltados aí para ciências sociais, humanidade. Então isso tem sido um foco e um foco muito meu em termos de comunicação. Então isso tem tirado bastante do meu tempo, né, pensando nisso. E a gente tem um outro que que a gente já começou uma vez, deu uma parada e agora a gente vai continuar, que tem a ver com não é assessoria financeira, não é assessoria o nome, consultoria, né, consultoria financeira, que o André Castro já fez com algumas editoras. Então agora a gente está montando um novo negócio voltado para isso, principalmente focado nas pequenas e médias editoras, né? Então, as grandes a gente sabe que tem aí pessoas envolvidas com isso, mas essa parte mesmo de consultoria financeira, contabilidade, enfim, ajudar essas editoras, ajudar, né? É um serviço que a gente vai prestar, obviamente, mas a gente percebe que tem um nicho aí grande, né? Então, isso é uma coisa que provavelmente até o final do ano volte assim com mais força, né? A gente nunca deixou de fazer, né? O André, essa é uma parte que é o André que cuida, porque eu não sei somar 2 mais 2 quase, né? Então, graças a Deus tem alguém que faz isso, né? Então eu quero ter direito a 2 perguntas. Tá bom. Como vai o coração? O meu coração tá ótimo. Boa noite, gente. Coração, o pulmão também tá. O mais importante agora é o pulmão. Conte-nos tudo, somos todos ouvidos. Gente, essa pandemia, assim, se antes da pandemia eu já tava num negativo, a pandemia então me tirou. Não tenho vontade nenhuma de ir atrás, enfim, né? Até não dá, gente, não tenho a menor condição. Tem gente que se arrisca, mas eu não consigo me arriscar nessas coisas. Não sei bem se isso é verdade, gente, mas enfim. É verdade. Vamos tomar a palavra da Cássia Patroa como verdade. É verdade. É verdade, sim, gente. Não. Imagina. Essa eu boto minha mão no fogo, assim, ó. Essa tá tudo ok. Essa pergunta eu respondo na boa. Tá muito boa e não tem ninguém dentro dele. Fiquei muito próxima dos meus filhos. Meus filhos estão ocupando boa parte do coração. Mas Gabo é isso. Pode ir embora, vai morar sozinho, Gabo, logo. Tamo nessa torcida. Tamo aqui esperando a pandemia passar para dar um chute no filho mais velho. Provavelmente ele vai morar 2 quarteirões daqui e almoçar todo dia em casa. Mas tá tudo certo, né? Já sai de casa, pelo menos. Então é isso. Eu adorei e obviamente que a gente estourou todos os tempos possíveis, porque eu tinha falado 20 minutos, acho que a gente ficou quase 1 hora falando. Meu Deus, impressionante. Impressionante, isso é porque quando papo é bom é assim. Mas queria agradecer imensamente, ó, o café acabou, é que eu peguei um cafezinho pequenininho, né, o próximo tem que ser maior. Agradecer imensamente o seu tempo, que eu sei que tem sido muito corrido, com Jabuti, com editora, com 1000 projetos. Eu queria só pedir, por favor, prestem atenção no Jabuti, que será anunciado e startado no dia 6 de maio. Então, prestem atenção no Jabuti, que virá aí com novidades, personalidade literária, uma comunicação feita para os tempos de pandemia, para o Jabuti continuar sendo, como é, o prêmio literário mais significativo do país. Muito bem, então. Então a gente fica por aqui e, olha só, eu tô pertinho dele aqui, assim, ó. Então a gente termina assim, ó, juntinho, mesmo que seja muito longe, né? Beijo, querido. Beijo, pessoal. Saudade. Beijo, muito obrigado.